Gente, me conta aqui, se vocês já fizeram uma peça dessa, esse cachepô, se vocês têm um cachepô desse, me conta de onde vocês são. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje, então, nós vamos fazer esse cachepô, tá? E na próxima semana eu vou ensinar para vocês a toalha, tá? Que eu faço a aplicação da faixa de tecido, uso um tecido em composição, com renda, com cianinha. Então, aí eu vou, na próxima semana eu vou definir o dia certinho e o horário. Também acho que seria legal se vocês me contassem a preferência, se à tarde ou à noite. E aí a gente faz essa toalha, tá? Então, hoje, para o cachepô, nesse cachepô aqui, ele tem ele fica inteiro assim. E eu fiz aqui a junção, eu usei uma faixa de tecido, dessas faixas que a gente usa para fazer toalha. E aí eu fiz, para dar o tamanho que eu preciso, eu emendei duas faixas de tecido, uma embaixo e uma em cima, certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou passando as medidas, e depois, se vocês quiserem ir anotando, se não, pode deixar que depois eu passo todas as medidas para vocês. Passo um resuminho do que a gente fez por aqui hoje, certo? A Fabi lá. Ah, a Fabi chegou. E a Cláudia Arte em Pano falou que é do Rio de Janeiro e nunca fez um cachepô. Ah, é bacana, Cláudia. Então, hoje vamos aprender. Então, aqui eu tenho a faixinha, a minha faixinha de tecido, que é aquela que eu uso, que eu tenho, né, para fazer daqueles tecidos das faixas. E aqui eu estou usando, essa faixa, ela tem 13 centímetros. Eu preciso, se eu quiser fazer com um tecido inteiro também, não tem problema nenhum. Então, eu costumo sempre usar o tecido inteiro com 26 por 26, né, a medida do tecido que eu preciso. Depois eu vou fazer uma tela C e aí eu vou refilar no tamanho de 25 por 25. Nesse caso, como a minha faixa tem 13, eu completei aqui com 7,5 e 7,5. Então, eu juntei aqui, né, duas faixinhas de 7,5 aqui. Então, vou montar, vou mostrando para vocês, sempre que eu junto aqui está um pouquinho mais larga, depois eu vou refilar. Então, sempre que eu junto, eu vou colocar o direito com o direito dos tecidos, vou prender com alfinete e vou costurar aqui com um pezinho de máquina, tá? Vou prender aqui a parte de baixo primeiro e vou aqui acompanhando com um pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Então, aqui já fiz a minha primeira, prendi a parte de baixo. E aqui, novamente, direito com direito, e vou prender a minha faixinha aqui de cima. A Ariane Zanardi falou: olá, querida. Oiê! Que bom que vocês estão aqui. Então, aqui eu tenho o meu tecido pronto. Se eu optasse por fazer um tecido inteiro, uma única estampa, seria nesse tamanho. Então, eu tenho agora a minha manta. Eu gosto muito de usar a manta R2 no cachepô, porque ela é um pouquinho mais grossa, o trabalho fica um pouquinho mais firme, certo? Então, eu vou posicionar aqui e vou para o ferro para poder passar vou pedir aqui para minha assistente passar aqui para mim e nós vamos fazer metalacê. Eu vou mostrar para vocês também como que eu gosto de fazer. Então, porque depois que eu faço, ele é esse efeito que a gente tem, né? A peça fica, a gente praticamente acaba até sumindo a diferença entre a faixa e o tecido na composição. Uma coisa que eu acho bacana falar
é que é uma dúvida muito frequente. Que linha que eu uso embaixo? Eu uso a linha da cor da manta ou eu uso a linha da cor que eu estou usando em cima? Sempre usa a linha da cor do que você está usando no seu tecido. Do que eu usei no Metalacê é a linha que eu vou usar embaixo. Por quê? Às vezes o ponto está um pouquinho solto, mas principalmente se a linha tem uma cor muito diferente uma da outra. A linha de baixo acaba subindo um pouquinho. Então, parece uns pontinhos. Então, se eu estou fazendo uma peça, por exemplo, num azul marinho, que é uma linha que aparece mais, e usar uma linha branca embaixo, essa linha marinho de cima vai ficar toda cheia de pontinho branco. Então, não fica legal. Então, procure sempre usar a linha ou igual ou muito próxima da linha que você está usando embaixo. A Camila te mandou um oi. Oi, meu amor, cheguei. Oi, Camila! Tava faltando ela, né, gente? Então, aqui, ó, tem o tecido colado na minha manta já. E aí eu vou riscar para fazer o meu Metalacê. Uma outra coisa importante que eu gosto de falar muitas vezes a gente vê as pessoas pegarem e colocar a régua de ponta a ponta do tecido que ela tem. Nesse caso, como eu tenho peças de tamanhos iguais, não há problema. Porém, não vai ficar o ângulo certinho. Mas, enfim, fica as duas peças, os dois lados ficam iguais. Quando a gente usa, por exemplo, uma nécessaire, que eu tenho os dois lados da nécessaire e uma aba, se eu fizer dessa maneira, o meu Metalacê vai ficar diferente. Então, o bacana é que você, toda vez que vai fazer, já criar essa regra, né? Sempre pegar um ponto reto da sua nécessaire. Aqui a gente pode usar essa emenda do tecido. Ou a lateral, uma borda, o que for, para a gente ter esse ponto padrão de uma reta, onde a gente vai colocar o nosso ângulo. Eu vou só trocar de régua para ficar mais fácil de enxergar. A Maristela Maquini. Olá, boa tarde, cheguei. Olá! Ó, aqui dá para ver melhor que a outra régua é muito colorida, é mais difícil. Então, a régua aqui tem o ângulo de 45 graus. Tá dando para enxergar? E aqui eu vou pegar a linha reta aqui que eu tenho da minha nécessaire e vou colocar em cima dela a minha linha dos 45. E vou pegar aqui mais para o meio e vou fazer um risco, o meu primeiro risco aqui. Assim, ó, põe em cima de novo e ergue mostrando pra cá. Ó, dá para enxergar? Sim. Então, eu tenho aqui o meu ângulo de 45 graus, aqui na linha reta que eu tenho do meu tecido, e aí eu fiz essa minha primeira marcação. Aqui no meu caso, eu tenho o calcador de quilting, de Metalacê. Então, eu faço uma linha e depois eu venho usando o pé. Se eu não tiver, eu vou vir aqui e vou acompanhando. Vou pôr a linha de 3 ou 4 centímetros, que eu acho que para um cachepô desse tamanho é o ideal, e venho riscando, ando mais 3, risco e vou fazendo Metalacê. Em breve eu vou fazer uma aula exclusiva só dessas marcações, como que a gente faz, explicando um pouquinho melhor o uso da régua, tá? Então, aqui eu vou fazer a minha primeira. E depois que eu fiz, e sempre, outra dica importante, a gente sempre começar do meio para fora, do meio para fora. Porque se eu começo aqui nessa ponta, o meu tecido vai andando, ele vai, tá vendo aqui, ele já até soltou um pouquinho, ele vai soltando. Então, o bom é eu venho daqui para cá e depois eu continuo do outro lado. Tá? A Mariane falou que são dicas muito preciosas. É, isso aí, eu gosto de dar todos esses pulinhos do gato, que eu acho que é o bacana a gente aprender, assim, né? Tem gente que já sabe, mas tem gente que ainda não faz assim. E aqui, também, quando a gente vai fazer o Metalacê, o quilting, a gente sempre usa uns pontos um pouquinho maiores, né? Porque senão eu fico com ele muito apertado, o ponto muito justo. Se eu preciso desmanchar, é difícil. E o ponto mais largo, ele fica melhor. Na máquina industrial, eu uso 4, na máquina doméstica eu ponho 3,5, tá? Aqui, como eu estou usando a manta e a manta R2,
e o tecido, a agulha ideal é a 14 ou a 16, porque é um tecido de tricoline, não é um tecido grosso, então não tem necessidade de ser uma agulha mais grossa do que isso. Então aqui, ó, eu venho paralelo. Aqui dá para enxergar, né, o meu... Aqui eu vou sempre acertando, ó, porque o meu tecido vai soltando. Então eu vou acertando para ele ficar esticadinho. Vou virar aqui para o outro lado e fazer o outro lado. Esse metalacê que eu tô fazendo aqui, ele tá mais ou menos entre 2,5 e 3 centímetros, tá? Tá bem pequenininho. Eu gosto, quando a peça é menor, eu gosto de fazer ele mais estreitinho. Então agora eu já tenho ele feito aqui desse jeito. Eu vou posicionar novamente a minha régua. Então agora que eu já tenho essa marcação do 45, eu posso colocar o ângulo de 45 de novo numa reta, ou eu posso pegar qualquer linha reta da minha régua e eu colocar em cima do que eu já fiz, ele fica também o ângulo de 45 graus, tá? Então, aqui eu risquei para fazer o contrário e vou fazer o mesmo processo. Outro lado. Andressa entrou e a Carol é ver também. Ah, Carol, também a Andressa, minhas alunas também. Elas já aprenderam isso, hein? Ó, depois que eu terminei aqui o meu metalacê, então, eu vou pro ferro para já assentar e já apagar as marcações que eu fiz do giz, tá? Aí a gente vai fazer, vamos refilar a peça. Eu tenho que refilar o tecido, que eu tinha falado que eu cortei 26 por 26, emendei os tecidos, ele deu mais ou menos essa medida. Depois do metalacê, aí sim eu vou refilar a minha peça no tamanho de 25 por 25, que vai ficar exatamente essa peça aqui, tá? A minha assistente Thaís está aqui me ajudando, tá passando para mim. Ai, eu tô assim, namorando o tecido. Então, aqui, já tiramos as marcas. E aí, a gente vem, então, novamente e vai fazer o corte aqui para ficar com 25 por 25. Então, eu ajustei aqui na minha linha. Na outra parte, como eu já deixei pronta, eu fiz para baixo da faixa 6 centímetros. Então, eu tenho que me preocupar em manter esse padrão aqui, tá? Então, aqui, aí eu vou posicionar novamente aqui a minha régua. A Guta mandou, sempre arrasando, parabéns. Obrigada, Guta. A Carol, a melhor prof, coraçãozinho. A menininha falou que é bom rever as dicas. Ai, que bom, é isso aí. A Carol, agora ela tá morando meio cá, meio lá. Vem só de vez em quando, né, Carol? E a Rê Salles entrou. Então, agora, a gente já fez a marcação aqui do tamanho que precisava. Então, vou refilar. Vou cortar nessa marcação que eu fiz dos 25 por 25.
a gente tem uma pergunta. Vamos lá. Se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada. Vai, né? Vai. Em produção? Sim. Ó, então, aqui a gente já tem as duas partes prontas. Para a gente dar essa profundidade que precisa, a gente tem que fazer a caixinha de leite. Algumas pessoas eu vou explicar desde do básico, porque tem muita gente que não sabe. Então, a caixinha de leite é o que a gente usa para dar a profundidade no cestinho, na necessaire, tá? Então, aqui eu vou pegar a parte de baixo e eu gosto de fazer antes de costurar. Tem muita gente que já vem, já costura e depois faz. Eu gosto de fazer primeiro, cortar primeiro a caixinha de leite. Por quê? Quando eu costuro, vamos imaginar que aqui está costurado já. Eu venho e corto aqui a caixinha de leite. O que eu tinha feito de retrocesso, ele vai embora. Aí, quando eu vou abrir, a caixinha tem que fazer assim, né? A caixinha vai abrir assim. Essa costura sem retrocesso, ela abre. Então, eu tenho que refazer para depois fechar a caixinha de leite. Então, eu prefiro já cortar e depois, aí sim, juntar as partes. Então, aqui, eu vou marcar aqui novamente, eu tenho que ver, então, qual o sentido do meu tecido. Aqui no meu caso, eu tenho escrito, né? A gente às vezes usa tecidos que têm o sentido, né, que a gente fala. Então, vamos supor que sejam flores, árvores que tenham o caule aqui para baixo. Então, eu tenho que estar com a minha posição certa. Obrigada. Prestar atenção no que eu tenho aqui dessa base, tá? Onde é a base do meu tecido. Então, eu vou aqui. No cestinho, eu faço uma caixinha de leite de 4x4. Posiciono a minha régua aqui. Risco os 4x4. Eu vou fazer isso nos 4 lados, tá? Nos 4 lados, assim, nas duas bases dessa parte e nas duas bases dessa parte aqui, tá? A Guta pediu para você indicar uma boa marca e modelo de tesoura. Olha, Guta, eu trabalho muito aqui com as tesouras da Lanmax, da Arte Punto, são tesouras boas, com preço bem legal, tá? É o que a gente acostuma usar aqui. E tem tesouras, assim, bem simples e tem tesouras mais profissionais, tá? É que eu tô sem a minha aqui, mas eu tenho uma tesoura dourada que é sensacional, tá? Ela tem um corte muito bom. E o segredo, muitas vezes, é o cuidado que a gente tem com ela, tá? Então, de não deixar cair, porque às vezes não precisa nem cair de ponta, às vezes a gente tá cortando, pega um alfinete, tudo isso acaba prejudicando. E sempre ter separado a tesoura que a gente usa para manta, a tesoura que a gente usa para o tecido e a tesoura que a gente usa para o papel. Porque o papel e a manta, eles vão prejudicando o corte da nossa peça, né? Então, e uma dica também que eu dou, agora falando, né, de não prejudicar o funcionamento e tal, da manta. Cortar a manta, a gente, por exemplo, aqui eu refilei, vocês viram que eu risquei e refilei com a tesoura, cortei com a tesoura. Por quê? Quando a gente corta, a gente refila isso aqui na base de corte, todo o pelinho da manta fica dentro da base e a gente acaba estragando. Além da gente estragar um pouco o corte do cortador, a gente teria que deixar uma base especificamente para cortar a manta, fazer esse tipo de refile com a manta, deixar uma base e um cortador só para isso, tá? Aqui, ó, essa tesoura aqui, ela é excelente. Ela é bem parecida com essa da Westman também. Ela é bem parecida com essa dourada que eu falei, tá? É uma tesoura leve, né? Por ser de metal, assim. E ela é muito bacana, tá? É muito boa. Essa daqui tem as douradinhas também, que já são as tesouras mais de acabamento. Ela é um pouquinho menor, tá? Então, tem algumas outras que elas têm o cabo plástico, é tipo um plástico, vamos dizer assim. Também elas são emborrachadas. Também é bem bacana porque firma bem a mão, tá bom? Vocês estão no
todas estão no site, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E tiver dúvida, pode mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp também, ou aqui pelo Instagram, tá? Então, aqui, ó, eu vou terminar de cortar a minha caixinha de leite. Do outro lado. Agora, já com essas partes, né, as caixinhas cortadas, eu vou juntar as duas partes. Volto aqui, é outra, quando a gente tem a faixa, tem a junção de tecidos, ou se eu tivesse colocado uma renda, eu tenho que me lembrar, primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a junção dessas partes, tá? Eu tenho que deixar bem certinho aqui, o encontro das partes, tanto do tecido quanto da renda, se eu tivesse colocado, tá? Então, aqui, vou posicionar aqui. A Guta agradeceu pelas dicas. Imagina, o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Né? Até não precisa nem necessariamente ser hoje, mas tudo que surgir de dúvida, manda mensagem que eu sempre respondo. Então, agora, prendi aqui, eu vou fechar as minhas duas laterais e vou fechar o fundo inteiro. Vou voltar aqui para o meu ponto 3, como eu já acabei tudo que eu ia fazer de... Arremate final. A minha máquina gosta de conversar. Opa! Morena Estúdio Scrap entrou. A Mari, gente, a Mari faz scrap. Muito bacana também. Ah, aquela que você mostrou, né? É. É lindo também, né? O trabalho dela é maravilhoso. A Cidinha também acabou de entrar. Ah, Cidinha. Oi, Cidinha. Ah, Brincando de Artes. Oi. O Braulio. Até o marido tem que entrar, né? Ai, se não entrar. Aqui tá todo mundo aprendendo. A Mari falou que você trabalha demais. Ai, obrigada, Mari. Ó, então aqui a caixinha de leite, eu fiz rápido, não mostrei. Então eu cortei, juntei o fundo e a lateral, e para eu fazer a caixinha de leite, então eu vou dobrar e vou encaixar bem certinho aqui. Deixa eu... Tá dando aqui para ver, né? Bem certinho aqui as costuras. Joga uma para um lado, joga outra para o outro. Fiz a mesma coisa do outro lado. E agora eu vou passar uma costura também com um pé de máquina. Pronto. A primeira parte do meu cestinho, então, tá pronta. O fundo fechadinho, tá? Agora eu já posso virar ele pro direito e vamos partir para a parte do forro. Parte do forro, como é um único tecido e não tem que matelar, ele é bem mais rapidinho. A Mari ela perguntou qual é a medida da caixinha de leite. A caixinha de leite mede 4 por 4. Falou lindo. Então, aqui a gente já tem ele prontinho no direito. O forro tem uma pegadinha. O forro a gente corta a altura dele 26 e 25 na largura. A largura é a mesma do meu cestinho, mas na altura
eu corto com 1 centímetro a mais. Por quê? Aqui, não sei se vai dar para ver nessa cor de tecido. Quando eu faço o forro, eu viro e ele fica que nem um viés aqui. Então, essa vira é esse 1 centímetro a mais que eu preciso na altura do meu tecido aqui. Porque aí ele encaixa bem certinho no fundo. O forro não fica sobrando por dentro. Então, eu tenho aqui 25 de largura, 26 de altura. E eu vou riscar para cortar a minha caixinha de leite também com 4 centímetros. Agora, eu já perdi o meu giz. Então, vamos ver se aqui vai aparecer. 4. Você consegue um pouquinho mais pra lá? Consigo, peraí. A régua não cabe. Então, aqui, tá bem clarinho o meu giz, né? 4 por 4 na caixinha de leite. Eu vou prender aqui já a lateral para eu já cortar junto. A Maristela falou que vai tentar fazer com as suas medidas a caixinha de leite. E a Carol falou que o tecido é lindo, se você tem pra vender. Eu tenho para vender, sim, esse tecido. Ele é um tecido da Cris Maser. Se eu não me engano, é a coleção Romance, né? É uma coleção maravilhosa. Tem o tecido corrido, tem os que é o... Não tenho aqui, mas você não quer pegar para mim? Tá fazendo um favor? Tem o tecido corrido com as rosas pequenas. Tem o tecido xadrez, que é o tecido que eu estou usando aqui para o meu forro. E tem os tecidos de faixa e tem os jogos americanos, que são maravilhosos, tá? Então, aqui eu já vou cortar aqui a minha caixinha de leite. Aí vai dar para enxergar o que eu estou fazendo melhor. A Ana Paula acabou de entrar na live. A Lara Freitas também entrou. E a Ariane, ela pediu para deixar as medidas fixadas. Sim, eu vou deixar. Oi, meninas, eu vou deixar depois todas essas medidas aqui na descrição do vídeo, que aí vocês conseguem fazer. E tendo alguma dúvida, é só mandar mensagem, tá? Aqui eu vou... Bem. Aqui, ó, eu vou costurar as 2 laterais inteiras e o fundo eu vou deixar um espaço aqui mais ou menos, ó, de 4 dedos para poder desvirar a peça depois, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o floral. Aí a gente tem no verde, no vermelho, tem a composição do xadrez, né, em composê, também que tem o verde, tem um bege e tem o fundo do vermelho aqui também, tá? As peças ficam maravilhosas. Eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana eu postei umas necessaires que foram feitas com eles, a Necessaire Beleza, que tá o projeto, inclusive o projeto tá grátis até o dia 31 lá no site, é só entrar no site e baixar o projeto, tá? É um tecido maravilhoso, ele valoriza demais a peça. Então, aqui eu vou passar as minhas costuras agora. Então, nas laterais e aqui no fundo. A Sônia Garoff mandou boa tarde, professora. Oi, Sônia! A Ariana falou que é sua fã. Cássia também mandou boa tarde. Ai, obrigada, Ari. Oi, Cássia, boa tarde. A Carol amou os tecidos, falou que você tem bom gosto. Obrigada. Ó. Ó, então agora já tá aqui costurado. O que eu falo, né, da caixa de leite depois é isso, gente. Se eu tô com a costura feita, venho e corto. Quando eu faço assim, ó, se eu não tivesse aqui com o retrocesso, a minha costura abriria. Por isso que eu gosto de cortar antes, tá? Então, aqui eu vou fechar a caixinha de leite da mesma maneira. Eu jogo um para cada lado, para que as costuras aqui fiquem bem centralizadinhas, tá? Eu prendo aqui com alfinete. Faço a mesma coisa do outro lado. Aí eu tenho que lembrar que se eu joguei desse lado para cá, eu vou jogar esse aqui a mesma coisa, para não ficar torcida essa costura, tá? A Alice
entrou, estamos com 24 pessoas online. Ai, que delícia. Então, agora eu vou passar a minha costura aqui para fechar essa caixinha de leite. Prontinho. Então, aqui, ó, caixinhas costuradas. E aqui eu tenho a abertura para eu depois desvirar. Agora, o que eu fiz com o cachepô? Aqui. Então, eu tenho a minha parte principal no direito e a minha parte do forro deixo no avesso. Aí, eu vou vestir né? Aqui, vou colocar o principal aqui dentro do forro. A Eliane mandou um boa tarde. Boa tarde, Eliane. E a Inês e a Yara entraram na live também. A Yara, a Marta. Oi, meninas. Então, aqui, ó, sempre lembrando dos encontros, tá? Eles são importantes para um acabamento perfeito. Então, aqui eu vou juntar as emendas laterais, direito com direito. E vou prender bem direitinho. Prendo primeiro as laterais. Vamos acertar aqui para ficar de certinho. Aqui a mesma coisa. Encontrando bem certinho. A Cidinha Pauluan mandou boa tarde também. Oi, Cidinha, boa tarde. Então, aqui, depois que eu prendi as laterais, eu vou alfinetar ou vou usar o clips também. É que eu esqueci de pegar os meus, mas também ajuda bastante. Eu gosto muito do clips. Ah, tá aqui. Obrigada. Então, agora, eu vou substituir, que é melhor aqui, no caso, que eu vou... A Marta Silva mandou boa tarde, querida. A Alice também mandou boa tarde. Oi, Alice. A Alice tá sumida. Boa tarde, Martinha. Ó, então eu coloquei aqui uns clips que fica melhor. O que eu vou fazer agora? Eu vou costurar por dentro. Uma dica também que eu sempre dou é a gente sempre costurar com a manta, que é a parte que está mais estruturada do nosso trabalho, para cima. Porque quando a gente costura com o forro para cima, ele tende a correr um pouquinho, o tecido é mais mole, então ele vai correndo. Então, aqui eu vou costurar aqui por dentro, ó. Eu vou encaixar aqui na minha máquina e vou costurar essa volta todinha. A Luísa não está conseguindo ver a imagem. Fala pra ela fechar e abrir de novo, porque eu acho que tá ok. Luísa, fecha e abre novamente o seu Insta, por favor. Não, obrigada. Prontinho, ó. A minha volta toda tá costurada. Agora, eu vou virar a minha peça para o direito. Vou lá na abertura que eu deixei. Eu vou puxando e vou virando a minha peça. Então, ó, passei um lado da caixinha de leite. Passei aqui a outra. Agora aqui, ó, eu vou puxando e empurrando. Vou girando, puxando e empurrando, para facilitar o meu trabalho. Aqui, ó, olha que perfeito que ficou. Deixa eu ver se aparece. Que perfeito que ficou a emenda do tecido. Não tem como dar errado se a gente coloca do jeito que eu mostrei. A Carla Gaia acabou de entrar na live. Oi, Carla. E a Eliane falou que você explica muito bem. Parabéns. Obrigada.
Ah, eu amo o que eu faço, então eu gosto de fazer tudo bem detalhado, tudo bem certinho. Agora é que a gente vai entender aqui, ó, por que eu deixei 1 centímetro. Ao invés de eu dobrar a minha costura aqui, bem na direção, bem certinho, eu gosto de deixar essa parte aqui como se fosse um viés. Por isso que eu coloquei o 26 na altura, tá? Então, agora eu venho aqui eu vou prender com o alfinete, porque fica mais preso, né? Fica mais firme. E vou deixando acompanhar aqui, bem certinho na altura que eu tenho do meu... Deixa eu virar assim, que acho que fica melhor. Bem na altura que eu tenho da minha costura. A Thaís Caldas falou que tá lindo. A Eliane falou que tá perfeito. E a Dona Luísa não conseguiu entrar. Aí só pra ficar gravada a live. Obrigada, meninas. Dona Luísa, a live vai ficar gravada. Depois eu acho que a senhora consegue acessar. Porque aqui tá todo mundo normal. Então, aqui, ó, eu tô prendendo na volta toda. E agora, eu vou passar a minha costura bem aqui na vala. O que é a vala? É essa divisão aqui entre as costuras. Então, não vou nem passar embaixo, onde eu já fiz metalacê, e nem no lado do forro. É bem na emenda da costura mesmo, tá? Aqui dá pra ver, ó, do jeito que eu tô fazendo. Você quer que firme exatamente? Dá pra virar só um pouquinho, por favor? Aí, ó. Então, aqui, eu vou passar aqui na vala. Deixa eu só ver uma coisa, eu esqueci de trocar a linha de baixo. Então, aqui ele tá na vala bem alinhadinho. Ó, a costura, então, aqui ficou bem certinha na vala, ó. Tá dando pra ver? A Ateliê Mimos de Algodão falou que o seu trabalho é perfeito, tudo muito lindo. Obrigada. A Eliane falou que o tom do verde é muito bonito. Ai, é mesmo. Eu sou suspeita, mas esse tecido é maravilhoso. A Yara Cardoso, ela falou, Érica, querida, tá perfeito como sempre. Parabéns, Obrigada, beijos. Yara. A Edna entrou na live. A Guta Previdelo, você faz parecer muito fácil de fazer. Vou tentar, parabéns. Ai, que bom. Tenta sim. E qualquer dúvida, pode me chamar. A Márcia entrou na live. A Maristela mandou, eu gostei da dinâmica da professora, gostei do cachepô metalaçado, fica muito mais bonito e bem feito. Ai, obrigada. Ó, e ele fica mesmo, ele fica firme. Agora aqui, ó, eu fiz deixei esse acabamento, e aí, porque também a gente vai ter o rebatido fica bem retinho, né? Não vai ficar, não tem perigo da gente torcer. E aí eu vou virar ele aqui, ó. A Alice falou que tá maravilhindo. A Cláudia Archipano falou que tá perfeito. Obrigada, meninas. E a Marta já quer o tecido. Ah, tá. Não, nós vamos ver aqui no site, tem, Marta, mas a gente pode mandar uma mensagem para você. Ó, aqui a gente tem o nosso cachepô prontinho. Aí vem a parte boa. As meninas que já me conhecem, sabem, já são minhas alunas. Eu gosto de fechar esse fundo à mão, tá? Não gosto de passar na máquina, gente. Por quê? Eu falo assim, a pessoa pega, olha e fala assim, nossa, como ela fez isso? Quem não conhece vai falar, nossa, por onde ela desvirou? Então, eu acho que o acabamento fica mais bonito. Eu tenho um vídeo, eu vou fechar aqui, mas eu tenho um vídeo
aqui no Instagram, que mostra certinho para vocês os detalhes de como fechar a mão, tá? Tem um passo a passo bem direitinho, mostrando como que eu faço. Eu acho que é primordial a gente cuidar desses detalhes, né, das peças, né, de sempre manter as coisas encontrando, de manter a tom de linha igual, cortar todos os fiapinhos que ficam, né. Eu já estou olhando aqui, eu já vi que a gente tem umas tesourinhas. Agora eu tenho uma que eu ganhei da Fer. Olha o tamanho desta tesoura, gente. Então, para cortar os pontinhos aqui dessa pititica, eu não tenho aqui no ateliê, mas tenho outras, tesourinha assim de bico fino, é a melhor coisa que a gente tem para dar acabamento, tá? Então, depois eu vou fechar o meu fundinho aqui e a gente está com o cachepô pronto. Eu espero vocês, então, na próxima semana, para a gente fazer a toalha. Eu vou mostrar novamente para as meninas que não estavam. Eu vou na próxima semana mostrar como que a gente faz, montar a toalha de mão, né? Com todos os detalhes. Aí nós vamos fazer a toalha para combinar com esse cachepô, tá? Usando a faixa, o tecido de composê embaixo e uma renda, tá? Que fica muito bonito. E deixa eu mostrar para vocês os tecidos novamente. Se tem alguma dúvida. Ó, os tecidos xadrez são nessas cores. Deixa eu virar aqui, né? No verde, o vermelho e o marfim. E os florais, que a gente tem no verde e no vermelho. E tem também as composições de jogo americano, que são com rosas maiores, que também são maravilhosos. Eu vou mostrar para vocês. Olha a necessaire também. Olha essa necessaire que eu fiz. Também usando as faixinhas de tecido. Tá, pega para mim uma daquelas faixinhas. A Fátima Carvalho entrou na live. Oi, Fátima. A Fabiana entrou na live. A Marta Silva falou que tá maravilhoso. A Carol falou assim que já amou e já vai querer fazer. Ai, que bom. A Guta falou que é lindo com 4 coraçõezinhos. Obrigada, meninas. A Cássia falou que é um lindo trabalho, parabéns. A Regininha mandou muito lindo. A Carmen Priscila entrou na live. A Maristela, ai, estou que fazendo bom, o meu. gente. Quando eu terminar, vou postar e te marcar. Isso mesmo, Maristela. Posta e me marca. Quero ver, meninas. Quero todo mundo fazendo e me marcando, tá? Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês. A faixinha tem o corte. Na faixa inteira, são 4 faixas verdes. Não sei se vai dar pra pegar tudo aqui. São 4 faixas verdes. São 4 faixas no creme e 4 faixas no vermelho, tá? Então, quando você compra um pedaço de 55 centímetros, você tem 12 faixas para preparar. E aí pode ser usado para fazer as toalhas, para fazer o cachepô, para fazer necessaire, para fazer o jogo americano também dá. Então, tem uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer, tá? E nós vamos montar também alguns kits aqui, por exemplo, as faixas vermelhas, já com a toalha, com o forro e a renda. Já um kit pronto para fazer um cachepô, uma necessaire e uma toalha, tá? Se você tem as faixas para vender. Tenho para vender esses tecidos que eu mostrei para vocês, as faixas e os jogos americanos também, tá? Meninas, aí eu queria agradecer muito a presença de todas vocês. Queria saber se ficou alguma dúvida. A Eliane falou que tá lindo. A Ariane falou que tá lindo, adorando essa nova fase do ateliê da Érica. Ai, que bom. A Sônia falou que amou e também vai fazer. A Carol já respondeu a dúvida dela, se tinha as faixas para vender. A Ana Dias falou que é sua fã. Ai, obrigada, Ana. A Marta Silva falou que ela quer o tecido e a Maristela também. Joia, meninas. E a Sônia já pediu um kit já. Que bom. Aí a gente vai entrar em contato com vocês, então. Para vocês que já falaram que querem. Eu, a Fê, a Thaís, nós vamos entrar em contato com vocês para saber certinho. A gente vai separando as coisas aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi a primeira live que eu fiz aqui no ateliê. Já fiz outras, né, fora, mas aqui no ateliê hoje foi a primeira.
A minha intenção é trazer sempre coisas diferentes, coisas assim, desde o básico até algumas peças mais avançadas, para quem já está um pouquinho mais lá na frente. Tá? E sempre trazendo esses detalhes que eu gosto. Eu sempre digo aqui para as meninas que quando eu comecei a aprender, eu tive dificuldade de entender o porquê das coisas, né? O porquê que eu costurava o direito com o direito, o porquê que eu cortava dessa maneira, daquela maneira. Então, é uma coisa que eu gosto de passar sempre, sabe? Ensinar bem assim, bem do basiquinho mesmo. E a gente vai repetindo, 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 até que todo mundo aprenda, tá? A Cláudia Archipano perguntou como é que faz para comprar o kit. Cláudia, você pode chamar a gente aqui pelo Instagram mesmo ou pelo WhatsApp e a gente manda as opções para você, tá? E aí tem lá no site, também tem, os kits não estão no site ainda, tá? Mas os tecidos já estão, então tem essa opção também. Aí fala Tá. que quem quiser comprar, é só mandar uma mensagem no direct que eu acho que fica mais fácil. Isso, meninas, então, ó, quem quiser comprar, vamos, para facilitar, manda uma mensagem pra gente no direct que nós vamos respondendo já a todas vocês, tá bom? Eu espero vocês, eu vou logo divulgar que dia certinho que eu vou fazer a toalha e se vocês puderem me posicionar, se vocês preferem à tarde, meio da tarde, final da tarde, à noite, que pra gente sempre conseguir atender todo mundo. Aí a Sônia falou que quer todas as faixas. A Morenas Estúdio Scrap falou que tá lindo. A Joia. casinha da Rafa falou que entrou atrasada, mas aí ela vai A ficar gravada, né? Rafa, a Rafa faz bastante coisa também, vai adorar as faixinhas. Aí a live vai ficar gravada. Isso, a live vai ficar gravada então. E é isso, meninas. Tá tudo certo? Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver. A casinha da Rafa falou que amou os tecidos. A Morena falou que arrasou. E a Cláudia agradeceu pela resposta. A gente tem aqui Ah lá. as segundas-feiras da tarde. Segunda-feira à tarde. Aqui para mim também é um dia mais tranquilo para fazer. É um dia que eu não dou aula à tarde. Então, se vocês acharem bacana, a gente vai mantendo. Às vezes até um pouquinho mais tarde dá para fazer. Tá bom? Meninas, obrigada, viu? Um beijo para todos. Espero vocês em breve. Até lá!